A família Bálsamo se dedica à produção de 30 toneladas diárias de produtos de alta qualidade. Utilizamos grãos selecionados e acompanhamos todo o processo, desde a semente até o produto final. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para garantir a excelência, com amor pela tradição e pela partilha. Bálsamo é sinônimo de qualidade e compromisso. Aqui, cada produto é uma história de dedicação e muitos momentos doces. Viva a qualidade única com Bálsamo! Olá, comerciárias e comerciários! Quero convidá-los para conhecerem o trabalho que o Sim Comerciários realiza em prol de toda a categoria. Além da proteção e conquistas ao direito trabalhista, nos empenhamos em promover oportunidades de lazer e convivência ao comerciário e sua família. São 87 anos de lutas e conquistas. Vocês são o nosso maior compromisso e razão de existir. Quem tem um pet sabe, eles são mais do que animais, são parte da família. E quando chega a hora da despedida, eles merecem todo amor, respeito e carinho que sempre nos deram. No complexo de crematórios do Grupo Uniprev Prever, existe um espaço especialmente preparado para este momento. O crematório Pet Prever, um lugar tranquilo, arborizado, um ambiente propício para que você possa fazer uma fiel homenagem ao seu amigão. Para quem é associado Pet Prever, conta com benefícios exclusivos, como os descontos em nossas redes de parceiros, farmácias, laboratórios e muito mais. Temos condições especiais para o associado Prever, com parcelas mensais acessíveis, e temos o plano preventivo para quem não é associado. Informe-se pelo WhatsApp 16 34 34 mil. Crematório Pet Prever, sua fiel homenagem. Um futuro mais verde e sustentável começa agora. Fontes alternativas, energia renovável, sustentabilidade, desenvolvimento, competitividade. Hoje, amanhã, sempre. 6IBR, há mais de 40 anos defendendo a indústria de base da cadeia bioenergética. Programa Conectado. Oferecimento Prever Campos Elíseos. Respeito, carinho e dedicação ao alcance de todos. E 6IBR, tecnologia industrial em bioenergia. Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui pela TH+ TV e também pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora, mais uma edição do nosso programa Conectado há 10 anos com você aqui no Grupo Tati de Comunicação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agradecer aos nossos queridos patrocinadores também, a Bálsamo Alimentos, de Dumont para todo mundo. Muito obrigado. Exportando para mais de 80 países, aos Sim Comerciários, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto, valorizando os direitos dos comerciários desde 1936, e também a Prever Campos Elíseos, muito obrigado, respeito, carinho e dedicação ao alcance de todos, e também ao 6IBR, muito obrigado pelo carinho e pela companhia aqui com a gente no nosso Conectado. Nós vamos falar hoje sobre pejotização e o julgamento no STF. Como é que está acontecendo essa questão da pejotização em todo o país? Estou recebendo aqui com muito prazer o advogado Luiz Fernando Mocova, que vai passar todas essas informações para a gente a partir de agora. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado por estar com a gente aqui no Conectado. Eu que agradeço, Caparelli, um prazer estar com você, com a sua audiência. Espero poder ajudar a esclarecer algumas questões relacionadas a esse tema que está muito em pauta hoje na nossa sociedade, que é a questão da pejotização. Para quem não entende ainda esse termo, né, o que significa mesmo, o que é a pejotização efetivamente, doutor? Olha, é uma questão que muitas vezes eu pergunto, até quando eu estava chegando aqui no estúdio hoje, eu estava conversando com a moça ali que fica na secretaria, recebendo a recepcionista do pessoal, e a gente estava conversando e eu falei, você sabe o que é pejotização? Ela falou, não sei. Eu estava conversando com várias pessoas e eu pergunto, você sabe o que é pejotização? E as pessoas não sabem o que é. Mas o termo, mais ou menos, ele se explica por si só. Pejotização vem de pessoa jurídica.
Ou seja, o que está acontecendo... PJ. PJ. Pessoa jurídica. PJ. Por isso, né? pejotização. Ok. Então, o que acontece? Várias empresas hoje estão contratando funcionários que normalmente contratariam como seletistas, ou seja, registrado em carteira de trabalho, como PJ, como pessoa jurídica. O que acontece nessas situações? A pessoa perde alguns direitos trabalhistas e foge das regras que consta da CLT. Porque para você ser empregado, você tem que cumprir alguns requisitos. Quais seriam esses requisitos exigidos na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, que é uma lei federal? A pessoa tem que ter subordinação, né? Ela tem que ser empregada, ela tem que cumprir ordens, ter um chefe, uma chefia, ela tem que ter onerosidade, tem que receber o salário dela mensal, ela tem que ter pessoalidade. Esse termo também é uma questão que as pessoas às vezes desconhecem, pessoalidade. Tem que ser pessoal a prestação de serviço. Vou dar um exemplo, Caparelli. Pois não. Por exemplo, você trabalha num banco, Ok. certo? Aí você fica doente, não Sim. pode ir trabalhar. Uhum. Você não pode mandar o teu irmão te substituir lá no caixa do banco. Você é caixa do banco. Você não Lógico. pode falar, olha, fulano, você é meu irmão, vai lá no Não caixa. tem experiência, não tem expertise. Isso não... é pessoalidade. Isso. Agora, por exemplo, você trabalha como entregador do iFood. Uhum. Aí a tua moto quebra. E lá na... Você pode mandar alguém no lugar. Exatamente. E aí vira impessoalidade, fica né? No caso, impessoalidade. impessoal. Então, um dos requisitos para caracterização do vínculo de emprego é a pessoalidade. Então, onerosidade, receber salário, Ok. subordinação, que eu acredito que seja o principal, a pessoalidade e a habitualidade. Então, aquela pessoa que vai eventualmente trabalhar não precisa ser considerado como empregado, mas aquele que está constantemente trabalhando, aí você pode considerar como empregado. Doutor Luiz Fernando, o PJ, se ele é pessoa jurídica, ele tem que ter uma empresa aberta. Sim, sim. Na maioria das vezes, ou 100% dos casos, a empresa contratada que contrata o PJ exige que a pessoa abra uma empresa ou não há necessidade? Obrigatoriamente. A pessoa que vai ser contratada por uma empresa, como PJ, obrigatoriamente tem que ter uma empresa. Normalmente é aberta uma MEI, aquele microempreendedor individual. Isso. Tá. Existem vários requisitos. Que é só ele, no caso, vamos dizer assim. Ele, que é só ele não ele pode que... ter sócio, né? Tá. O microempreendedor individual não pode ter sócio, não pode ter filial. Tem que ter um faturamento de, no máximo, R$81 mil por ano. No máximo um funcionário também, não é isso? Um único funcionário. Um único funcionário pode né? ter, não é isso? Mas é aquele negócio, o PJ ele não teria os direitos garantidos, os direitos trabalhistas garantidos. Como, né? como é que a lei vê isso, né? Como é que a lei, ou o STF, que é o nosso poder maior, vamos dizer assim, vê essa questão da pejotização hoje em dia? Que é muito comum a pejotização hoje no país. Sim, sim. Infelizmente, o que está acontecendo nos nossos tribunais, eu até gostaria de, se você me permitir, explicar como é, porque às vezes a população não sabe, o povo não sabe como é que funciona essa questão da forma como é tratado os direitos trabalhistas dos empregados e dos empregadores aqui no Brasil. Então, o nosso sistema judicial, ele imagina uma escada com 4 degraus. Degraus, não degraus, tá? Isso, degraus. Degraus, com U. Conectado também à cultura. Então, são 4 degraus, né? Então, o primeiro degrau, vamos falar aqui de Ribeirão Preto, para o pessoal se situar. Sim. O primeiro degrau é na cidade. Então, aqui em Ribeirão Preto, nós temos 6 varas do trabalho. Então, o primeiro degrau é esse, são as varas do trabalho na cidade. Tá. Saiu a sentença do juiz, o perdedor do processo pode entrar com recurso, passa para o segundo degrau. O segundo degrau, aqui da nossa região, é Campinas, que são os tribunais regionais do trabalho. Aqui é o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, ou seja, aqui em Campinas. Lá nesse tribunal, em primeiro grau, aqui em Ribeirão Preto, é um juiz que julga. No segundo grau, são 3 juízes, que são os desembargadores. Então, eles fazem o julgamento do recurso que sai aqui de Ribeirão Preto. O terceiro degrau seria o Tribunal Superior do Trabalho, onde é julgado o processo por ministros, né? Já são tem os juízes, desembargadores e ministros. São 11 ministros e lá se julgam os processos que
eventualmente são acolhidos do 2º grau, dos tribunais regionais, para o Tribunal Superior do Trabalho. E existe o 4º degrau, que é bem mais alto, bem mais difícil do processo chegar, que é o Supremo Tribunal Federal. O que estava acontecendo, Caparelli? E lá no Supremo Tribunal também são 11 ministros que julgam os casos, vai para as turmas, enfim. O que acontece? Estava havendo muitos processos que chegavam no STF com essa discussão. E as sentenças das mais diversas. O STF entendeu por bem que deve uniformizar esse entendimento. Ou seja, para o Brasil inteiro, para todas as varas do trabalho, para todos os tribunais, inclusive para o TST, vai uniformizar esse entendimento. Por quê? Estava havendo uma discussão absurda sobre esse tema. Então, vai haver uma uniformização. E qual será essa uniformização? A gente ainda não sabe, ainda não sabe. Porque está em julgamento ainda no STF. Eram muitos pedidos que chegavam até o 4º degrau, é isso? Exatamente. Eram muitos pedidos de reposição salarial, alguma questão nesse sentido? Quais eram? Aliás, quais são os principais pedidos, né, de quem é PJ e vira a pejotização, né, no caso? Isso. Quais são os principais pedidos? O que acontece? O entendimento dos tribunais, principalmente dos tribunais do trabalho, primeiro grau, 2º grau, 3º grau, inclusive até o TST, é de que casos onde aqueles requisitos que eu mencionei para você, subordinação, onerosidade, pessoalidade, habitualidade, existiam no contrato de trabalho, quando você contrata uma pessoa PJ, onde a pessoa trabalha com esses requisitos, é considerada uma fraude ao contrato de trabalho. Por quê? Porque o empregador deixa de recolher vários encargos que seriam destinados ao empregado. Então, por exemplo... 13º, férias e outras questões mais. Exatamente. Então, os empresários entendem, a parte empresarial, eu vou falar aqui, a parte empresarial entende que é benéfico, porque não precisa pagar 13º, né? Não precisa pagar férias, né? A pessoa não tem direito a férias, não tem direito a 1/3 de férias, não teria direito ao fundo de garantia, e quando fosse demitido, não teria direito ao aviso prévio, ao seguro-desemprego. Uma mão na frente e outra atrás. Aos 40% do fundo aos 40% do fundo de garantia. Ou seja, outra coisa que as pessoas não sabem, não tem horas extras. A pessoa pode trabalhar sábado, domingo, feriado, não tem direito às horas extras. Por quê? Porque é PJ. Né? Então, todos esses direitos seriam reduzidos, seriam retirados do trabalhador. Então, a Justiça do Trabalho, os juízes, né, na sua grande maioria, tirando raras exceções, né, e eles estão entendendo que a pejotização, em alguns casos, em alguns casos, se trata de uma fraude. Por exemplo, vamos pensar numa empregada doméstica ou numa secretária, né? Num professor. Como é que pode ser contratado um trabalhador como esse, com todos os requisitos, que preenche todos os requisitos da CLT, como PJ? Né? Mas ela é sempre ilegal? Não. Não é assim. Por exemplo, você pode... Eu acabei de mencionar um trabalhador que trabalha com entregas. Não é PJ, pode ser que esteja no PJ, né? Um médico, por exemplo, que trabalha em várias clínicas ou em vários hospitais, ele também pode, de repente, num dia que ele não possa ir na sua especialidade lá, o médico é um médico oncologista, um pediatra, ele não pode ir, ele fala, olha, o meu colega vai no meu lugar. Ele tem uma clínica com vários médicos, vários especialistas, e pode uma outra pessoa no lugar dele, sendo que ele recebe e repassa o X, a porcentagem, para o colega, é isso? Outro caso que você pode entender como PJ, por exemplo, um motorista de caminhão, né? Ele tem o caminhão dele, ele ganha uma comissão sobre as viagens que ele faz, desde que não seja... Aí que está, a habitualidade, né? Que ele trabalhe só para uma empresa, aí já complica um pouco. Mas se ele trabalha, por exemplo, carregando soja, depois ele trabalha carregando barril de óleo, depois carrega comida, e ele usa o trabalho dele para trabalhar para algumas empresas, né? E dessa maneira
não ser subordinado efetivamente, nem haver a pessoalidade, porque ele pode até mandar um colega dele fazer. Então pode ser considerado PJ. Né? É diferente. Há um prejuízo para o funcionário. Né? Há um prejuízo, como o senhor já disse, que é a questão inclusive. Do 13º, das férias, das horas extras, enfim, algumas. Agora, há um impacto econômico no Estado, de uma forma em geral, por conta da pejotização? Existe, Caparelli, porque é o seguinte, no curto prazo, você imagina que porque você pensar, o empresário, o que ele tem que pagar de direitos para um funcionário? É um 13º, uma vez por ano, lá no final do ano, conceder um mês de férias, né, com 1/3, ou seja, o empregado não pode fazer muita coisa com esse valor que ele recebe, ele só fica, às vezes muitos ficam em casa, nem viajam, porque não dá para fazer uma viagem para o exterior, a grande maioria das pessoas não consegue fazer uma viagem para o exterior, a gente sabe que mais de 90% da população brasileira não ganha um valor suficiente para fazer uma viagem para a Europa ou para algum outro país do exterior, né? Mesmo ganhando aquele 1/3 a mais, né? O máximo que consegue é ir ali para o litoral de São Paulo, né? Ou então ir para Águas de Lindóia, alguma cidadezinha aí. Que é bom demais, né? É bom demais, mas não consegue ficar uma semana. Todo mundo vislumbra viajar para o exterior, Europa, enfim, tal, mas não consegue. Ou o casal, né? Se o casal conseguir tirar férias, consegue fazer um pacote pela CVC de uma semana, que é aquelas férias inesquecíveis, né? Vem aquele boletozinho, aquele carnezinho que ele não esquece das férias de jeito nenhum. Não dá para esquecer, mês tem que pagar, é verdade. Né? Então, as férias, mais 1/3, o fundo de garantia, né, que tem que ser recolhido lá 8%, e o INSS, né, que são direitos, são poucos, assim, são básicos esses direitos, né, que o empresário tem que recolher. Só que existe o contraponto. Se o empresário contrata um PJ, ele não pode fazer muitas exigências, porque o sujeito é como se fosse um autônomo. Então, se o empregado falar o seguinte, o PJ, né, o pejotizado, digamos assim, isso. Falar assim, olha, hoje eu não vou trabalhar, ou eu vou ficar uma semana em casa. Pode haver uma ruptura contratual ali. Lógico, tá? Vai haver uma rusga entre empregado e empregador, exatamente, né? O pejotizado e empregador, no mas caso. Não pode fazer algumas... Se o PJ já falou, olha, hoje eu vou trabalhar 3 horas e vou embora. Qual que é o que o empregador pode fazer com ele? Tá? Porque ele não é empregado. Então, quer dizer, o empregador também tem o seu ônus. Sim, né? Tem as suas... e a sociedade de um modo geral. Porque se você retira o poder de compra, né, do empregado, no longo prazo vai gerar um problema de consumo. Sem dúvida. Né, e vai gerar um problema de informalidade. Porque vai haver uma informalidade no mercado de trabalho. Ele acaba caindo na informalidade. Acaba caindo na informalidade, que já é um problema sério aqui no Brasil. Já. Hoje existem muitos trabalhadores, apesar de nós estarmos aqui com o desemprego, assim, acho que nunca esteve tão baixo a questão do desemprego, né? Então, está muita gente empregada, mas mesmo assim a informalidade ainda é alta. Então, no longo prazo, inclusive, pode haver até um problema previdenciário, porque o PJ recolhe muito menos encargo previdenciário do que, por exemplo, um trabalhador seletista. Entendi. Porque o seletista recolhe o INSS e o empregador também. Tá. Inclusive, a parte maior é do empregador. Então, esse recolhimento previdenciário vai gerar, lá na frente, um problema para a Previdência Social, que já é um problema, né? Essa questão previdenciária no Brasil já é um problema para a aposentadoria das pessoas. Então, é uma situação bem séria essa. Doutor Luiz Fernando, a gente está caminhando aí para o finalzinho da nossa entrevista. A gente sabe que tem muita coisa para falar sobre isso, mas o que o senhor espera no seu modo de pensar do STF, né? Quais serão os desdobramentos para a questão da pejotização com relação ao STF? Olha, eu espero, sinceramente, como jurista, né? Porque eu sou advogado já há 30 anos e trabalho com essa parte de empregados, com sindicatos, enfim, a gente vai analisando essas situações. E o que a gente espera? A gente espera que a lei, né, seja cumprida. Não só a lei trabalhista, constando, como eu falei, a CLT é uma lei federal, né, e lá
nessa lei federal está disposto todos os direitos dos trabalhadores, né? Como também a Constituição, porque a Constituição também preserva o direito dos trabalhadores. Então, eu espero que o STF tenha consciência dos problemas sociais, né, para a população, principalmente a população que trabalha, né, os trabalhadores e as trabalhadoras, o que pode acontecer se for normatizado a pejotização como uma prática legal, como uma prática plausível. Isso pode acontecer? Isso Pode, é possível que aconteça? pode acontecer. Né? Tá lá para julgamento, lá tudo pode acontecer. Né? Lá que acontece, né? Então a gente não sabe realmente qual que é o entendimento. Mas a curto ou longo prazo, o senhor acredita que deva sair em breve? Olha, já faz algum tempo que está lá na mesa dos julgadores lá. Essa questão não é de agora, né, doutor? Essa questão da pejotização já é muito antiga. Não é de agora. Mas eu espero sinceramente que a lei seja cumprida, né? Porque a gente sabe que já é difícil ser trabalhador no Brasil. E se você é trabalhador e ainda você perde os seus direitos sociais, aí fica muito mais complicado. Então eu torço, sinceramente, eu me alinho com o entendimento dos juízes de primeiro grau, claro, a grande maioria, né, com os juízes do trabalho, com os desembargadores, com os ministros do Tribunal Superior do Trabalho e com a maioria dos juristas, que no sentido de pensar que o STF vai ser razoável no seu entendimento e vai evitar esse, digamos assim, vou colocar entre aspas, mas é um caos social na área trabalhista. Agora, trabalho. Se o empregado, né, no caso o pejotizado, né, se sentir lesado, ele pode entrar com ação. Aí mesma questão do empregado normal, ou não? Olha, o que está acontecendo? O pejotizado, normalmente, ele entra com uma ação alegando fraude ao contrato de trabalho, porque ele é contratado cumprindo todos os requisitos, aqueles que eu te falei, subordinação, onerosidade, pessoalidade, habitualidade, e ele é contratado como PJ. Então ele entra com um processo pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego. E é possível isso? Sim, é possível. É esse tipo de processo que inundou o judiciário. Porque por isso que eles estão agora discutindo essa questão no STF para normalizar essa situação, para deixar a situação que seja adequada em todos os tribunais, né? Chama uniformização do entendimento. Sim. Aí, inclusive, todos os processos que tem essa discussão de pejotização estão suspensos. Todos os processos no Brasil inteiro. Está tudo suspenso. Tudo suspenso. Porque até a decisão. Exatamente. Os juízes de primeiro, segundo grau e até no TST suspenderam os processos aguardando a decisão do STF. Porque essa decisão é que vai normatizar, vai dar subsídio para que os juízes decidam se vai considerar fraude ou se o contrato de pejotização, independentemente se o trabalhador cumpriu os requisitos do contrato de trabalho, se esse trabalhador vai ser considerado como PJ. Doutor Luiz Fernando, estamos em cima da hora, mas quero agradecer sua presença. Vamos voltar, quero que o senhor volte aqui para a gente trazer novidades. Vamos esperar sair a decisão, né, Caparelli? Quando sair a decisão, a gente vem aqui conversar com você. Prazer em te receber aqui mais uma vez. Nossa, o prazer é todo meu estar com você, sempre é um grande prazer, meu amigo. Luiz Fernando Mocva, advogado, falando sobre essa questão da pejotização. Agradecer mais uma vez a sua audiência aqui na TH+ TV e também pela internet. Agradecer aos nossos patrocinadores, os 5 comerciários, também a Bálsamo Alimentos, o 6IBR e também a Prever Campos Elíseos. Aliás, nós vamos até a Prever Campos Elíseos agora com a minha amiga jornalista Andréa Vitaliano e o Momento da Família. Em nosso Festival de Caldos, hoje eu trago um caldo de mandioca com carne seca e calabresa. Que delícia, gente! E esse tempo pede. Então vamos lá! Você vai cozinhar a mandioca, você vai ter à mão a carne seca desfiada e dessalgada, calabresa picadinha, alho, bacon, sal com pimenta do reino, pimentinha calabresa, aqui salsinha, cebolinha e cebola. Então vamos lá, pessoal, um pouco de água no liquidificador para a gente bater a mandioca. Enquanto isso, a panela já está aquecendo. E eu vou colocar aqui um fio de azeite, vamos lá, capricha no azeite, que delícia.
E vou colocar o bacon para ir dourando, a calabresa e deixar fritar bem. Depois eu acrescento a cebola. Então vamos lá, mandioquinha aqui no liquidificador. A água pode ser morna também, tá? E fica a seu critério. Vou bater aos pouquinhos para o liquidificador não sentir muito. Já douradinho aqui o bacon e a calabresa, vou colocar o alho, a cebola, delícia, uma cebolinha picadinha, tá? Vou colocar também o salzinho, aqui eu coloquei uma pimentinha calabresa e uma pimentinha do reino. Porque o caldo tem que ficar um pouquinho picante, senão ele fica sem graça. Dourou a cebola, vamos lá agora para a mandioca. E já estamos quase concluindo. Nós vamos deixar a mandioca aqui batidinha nesse tempero até ferver, para pegar bem o gostinho mesmo do bacon e da calabresa. Ficar bem temperadinho. Enquanto o nosso caldo está aqui e vai ficando pronto, eu vou convidando você a apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, entrar em nosso Instagram, fazer comentários sobre o que é que você acha das nossas receitinhas. Afinal de contas, família é bom demais e o Momento da Família traz dicas preciosas de receitas para você fazer aí para sua família. E aqui, gente, quase pronto, já te mostro como ficou. Caldo pronto, eu acrescento por último a carne seca, que também já está prontinha. E aí eu mexo mais um pouquinho e já desligo o fogo. Vou ficando por aqui, vou experimentar. Faz aí, me conta depois lá no Instagram do Momento da Família. Um beijo! Um futuro mais verde e sustentável começa agora. Fontes alternativas, energia renovável, sustentabilidade, desenvolvimento, competitividade. Hoje, amanhã, sempre. 6IBR, há mais de 40 anos defendendo a indústria de base da cadeia bioenergética. Quem tem um pet sabe, eles são mais do que animais, são parte da família. E quando chega a hora da despedida, eles merecem todo amor, respeito e carinho que sempre nos deram. No complexo de crematórios do Grupo Uniprev Prever, existe um espaço especialmente preparado para este momento. O crematório Pet Prever, um lugar tranquilo, arborizado, um ambiente propício para que você possa fazer uma fiel homenagem ao seu amigão. Para quem é associado Pet Prever, conta com benefícios exclusivos, como os descontos em nossas redes de parceiros, farmácias, laboratórios e muito mais. Temos condições especiais para o associado Prever, com parcelas mensais acessíveis. E temos o plano preventivo para quem não é associado. Informe-se pelo WhatsApp 16 34 34 mil. Crematório Pet Prever, sua fiel homenagem. Programa Conectado. Oferecimento Prever Campos Elíseos. Respeito, carinho e dedicação ao alcance de todos. E 6IBR, tecnologia industrial em bioenergia.